Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Fala CRMV Paraná, um espaço dedicado a discutir temas relevantes para a medicina veterinária, zootecnia e toda a sociedade. Eu sou Adolfo Sasaki, médico veterinário e atual presidente do nosso conselho, e conduzirei esse episódio. Antes de começarmos, aproveite para ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos episódios. Siga nosso canal no YouTube e, se gostar do conteúdo, curta, comente e compartilhe com seus colegas, porque a informação precisa ser levada a todos os nossos colegas. E hoje, em homenagem ao Dia dos Pais, vamos trazer uma história inusitada de um médico veterinário, o nosso querido Dr. Paulo Alfredo Miranda, que não apenas dedicou a sua vida aos cuidados aos animais, mas também influenciou seus 3 filhos que seguiram seus passos na mesma profissão: Marcelo, Flávio e Mariane. E tem mais. Além dos filhos, o Dr. Paulo ainda tem 2 noras médicas veterinárias, a doutora Andréia e a doutora Marcela. Dos seus 6 netos, um está cursando medicina veterinária. Então, o Dr. Paulo realmente influenciou gerações, influenciou a família. Então, o Dr. Paulo trabalhou no MAP, principalmente na inspeção de produtos de origem animal, e se aposentou como auditor federal agropecuário. Atualmente, se não bastasse todo o que ele fez pela medicina veterinária e pela sociedade, atualmente ele é sócio proprietário de uma clínica veterinária fundada há mais de 40 anos, exatamente 42 anos, e continua fazendo clínica e cirurgia de pequenos animais, além de lutar pela nossa classe. Doutor Paulo, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo aqui no nosso podcast. Boa tarde a todos, muito obrigado. E fico extremamente honrado com esse convite, a partir do nosso presidente, nosso amigo Adolfo. Esperamos trazer algumas informações, talvez de caráter pessoais, que vai ser, eu acho que vai ser o forte dessa nossa conversa. E estamos à sua disposição para qualquer questionamento, Adolfo. Tá certo, doutor, muito obrigado. Vamos lá, então, com a nossa primeira pergunta, que, na verdade, hoje o nosso podcast é uma forma de realmente enaltecer, de valorizar médicos veterinários, mas, acima de tudo, pais, né? Então, doutor Paulo, como a gente já trouxe no nosso enredo. Então, doutor, como foi sua jornada profissional na medicina veterinária? Desde a sua graduação e como você equilibrou a sua carreira com a vida familiar? Eu sempre fui um homem de sorte, ou Deus me abençoou também para que eu fosse. Eu passei no vestibular na Universidade Federal do Paraná para o curso veterinário em 1971. Comecei aqui no bairro do UPV, onde é a sede da nossa escola ainda. Nesse ano eu também casei. Uma jovem bonita, eu propus o casamento e ela, acho que inadvertidamente, aceitou. E desse relacionamento, dessa constituição familiar, em 1973, nasce o nosso primeiro filho. Então, nossa vida começou. E eu, nesse tempo, era funcionário da Prefeitura de Curitiba. Fiquei trabalhando nesse período da escola no Instituto Tecnológico do Paraná, o Tecpar, então, lá, hoje em BPT, e fiquei até terminar o curso. Então, a minha vida profissional, efetivamente, ela tem tanto a profissional quanto a familiar, ela começou em 1971, ou seja, 50 e poucos anos atrás. É isso aí, doutor, que bom. E, doutor, só não vamos esquecer de mencionar o nome da Felizarda da sua esposa, por favor. Ivani Dias, é a mulher que está comigo até hoje, continua, é o sustento da família. A mulher ela é a cabeça, e nós somos as inconsequências e nós somos o bração. Então, o equilíbrio de uma família é a mulher que faz. Perfeito. Então, e ela fez ela fez com uma grandeza muito grande. Então, o que eu possa ter sido pelos meus filhos, eu quero que seja.
tem a força da mãe atrás. Então, dona Ivani, parabéns para a senhora. Então, aqui vai o nosso abraço da medicina veterinária. Pois bem, e como foi, doutor, quando descobriu que cada um dos seus 3 filhos queriam ser médicos veterinários? Eu sempre fui muito participativo com os filhos. Naquele tempo, eu comecei fazendo estágio numa clínica veterinária de pequenos animais. Posso citar o nome, é São Bernardo, que ainda existe hoje. Uhum. E quando dá oportunidade nos plantões, quando as crianças já tinham uma certa idade, eles iam me acompanhar, ficavam algumas horas. Então, eles aprenderam desde pequenos a ter a convivência de um estabelecimento de saúde animal, de ver animais, de ver animais serem medicados e participar. Talvez isso tenha dado gosto para que eles seguissem. Em casa também, quando foi possível, nós sempre tivemos um animal de companhia, geralmente cachorros, e a convivência era muito harmoniosa entre as crianças e os animais. Acredito que isso também serviu. E eu sempre fui muito entusiasmado com a medicina veterinária, quando eu podia conversar sobre isso, quando tinha visita de amigos, colegas, o assunto não, ele só ficava na medicina veterinária praticamente. Eu acho que com isso tenha tido uma influência muito grande para que eles fizessem, ou Uhum. fizessem mesmo a mesma trajetória profissional que o pai. Uhum. Que bom, que bom. E doutor, o que que o doutor nota da sua época quando da época dos seus filhos? O que mudou? O que melhorou? O que está diferente? Eu acho que a medicina também, também o tempo é muito longo, já se passaram por essa época 50 anos ou mais. Então, nós tínhamos uma medicina veterinária, não era tão científica, vamos dizer assim. Talvez eu não quero com isso desvalorizar o que Uhum. acontecia na época, mas, por exemplo, em Curitiba nós não tínhamos um laboratório de patologia, nós não tínhamos, e interessante essa faceta para contar, não tínhamos patologista veterinário. Hum. Quem nos assistia era um médico patologista da Santa Casa, que por amizade, por companheirismo, ele recebia o nosso material, nossas peças anatômicas para fazer um exame de anatomia. E às Uhum. vezes ele ligava, mas eu preciso de ajuda, mas como é que é esse tumor? Como é que é a aparência desse tumor para ele tentar um diagnóstico? Sim. Não se tinha apoio de laboratório, de análise clínica, não tinha raio-x, então era uma clínica, mas era uma clínica feita com tanta dedicação, com tanto carinho, e era uma clínica interessante, talvez eu fira alguma coisa aí. Era uma clínica que se conversava. Hum. Ela é uma clínica que o interrelacionamento profissional e profissional e tutor, esse termo não era usado na época, Sim. era muito forte, porque era ali que você podia tentar fazer um diagnóstico. Certo. Então, mas o avanço foi natural, eu extremamente positivo, mas se fazia uma clínica com muito carinho. Perfeito. E doutor, vamos fazer uma pergunta assim, como é o nosso programa, o nosso podcast, né? É no Dia dos Pais. O que que, como foi o fato marcante, um fato realmente que chama a atenção até hoje com relação aos seus filhos médicos veterinários e você médico veterinário e pai? O que que marcou? Eu acho que é uma coisa que eu sempre levei, eu tive um pai participativo, um pai que realmente me trouxe muito amor, era um pai também que tinha nos filhos um carinho muito grande. Eu acho que eu consegui absorver parte disso. Então, meus filhos, eu acho, em primeiro lugar, que ser pai é uma dádiva, é uma bênção para quem é pai. E ter um pai que você possa ter abraçado é maior ainda. Hum. É bem isso. Eu acho assim que o amor, né, do pai realmente é uma coisa marcante. Deve ter sido realmente muito, muito emocionante ser pai, médico veterinário, de 3 filhos médicos veterinários. Eu acho que isso demonstra que a paixão, o amor pela profissão foi levado, foi emanado e foi dado continuidade. E com certeza, hoje em dia a gente vê um neto, né? Que pode até vir mais, né, doutor? Pode até vir outros netos aí, médicos veterinários, se Deus quiser, mas é realmente, né, a linhagem que está sendo levada. Acho que isso é muito importante. É uma coisa que eu sempre tomei muito cuidado. O Marcelo, meu filho mais velho,
Então foi o primeiro que se manifestou que talvez fizesse veterinário. Eu sentei com ele, a mãe estava junto, não lembro disso, não tenho como lembrar. Eu disse para ele, olha, você vai fazer veterinária para você. Você não vai fazer veterinária porque o teu pai é veterinário. Pense bem, Marcelo. Você tem opções enormes pela frente. Uma época ele gostava de corrida de carro, uma hora ele ia para a área de filmar corrida. Então, ele, Marcelo, foi uma pessoa extrema. Ele acho que fez tudo na vida em pouco tempo. Mas, de repente, resolveu ser veterinário. Mas eu tive esse cuidado, insisti. Aí ele foi fazer o vestibular, se não me engano, em Joinville, que era para fazer o DESC lá em Lives, e ele passou. Quando ele passou, eu sentei com ele de novo. Assim, olha, veja bem, vestibular tem todo ano, você é jovem, na época era muito jovem, tinha recém feito 18 anos. Você faz quantos vestibulares você precisar. Ele, não, mas é isso, é isso. Então, você está fazendo para você, não é para nós que você está fazendo. Fomos levá-lo a Lages. Foi uma faceta. Perguntou qual é o momento que foi emocionante, que marcou muito. Foi deixá-lo em Lages. Ele nunca tinha saído de casa, sempre esteve convivendo com a gente, e nós fomos deixá-lo sozinho, num ambiente não hostil, mas um ambiente desconhecido para nós e para eles. Tivemos apoio de uma senhora lá de uma igreja, um amigo nosso, que também nos acolheu para poder nos ajudar naquele dia. Mas aquela noite de deixá-lo lá foi extremamente emocionante. Eu fiquei muito emocionado, a Ivani também, mas ele ficou fazendo o curso, então esse foi um dos momentos que nos marcou bastante. E um outro também, só uma característica, eu recebi uma homenagem na Câmara Municipal de Curitiba, uma solenidade de noite. O Marcelo está em Laje, ele já tinha o carro dele lá, mas aí ele me ligou, aquele tempo não tinha celular, não era facilidade, não, era telefone público, orelhão lá em Lages, e a gente também, uma certa dificuldade. Eu estava próximo para ser chamado, para ser homenageado, e ele aparece. Nossa. Já de terninho, arrumadinho. São facetas da vida que a gente que marca mais de 50 anos atrás você não esquece, né? Com certeza, isso daí é muito marcante. Assim, o senhor falou do doutor Marcelo, né? E como o senhor falou, o senhor nunca quis influenciar a decisão de ser médico veterinário. Mas as atuações como médico veterinário, o senhor teve alguma influência em que áreas eles iriam seguir? Haja visto que o senhor era do ministério. Nenhum deles quis seguir a área do ministério, né? Então, teve alguma influência ou não? É interessante esse aspecto. Só está inclusive agora também rememorar o Flávio e a Mariane. O Flávio e a Mariane também, em decisão própria deles, talvez eles conversando entre si, eles têm uma parceria muito boa, os dois, resolveram fazer veterinário. E por coincidência, eles fizeram o vestibular juntos. Me preocupou muito. O dia que ia sair o resultado, são facetas da vida. Eu estava na praia. E aí ia sair o resultado daquela manhã, eu fiquei extremamente preocupado se a Mariane passasse e ele não. Porque o Flávio tinha perdido, acho que 1 ano ou 2 anos no ensino antes. Aí eu pus a mão na cabeça, meu Deus do céu, ajude que passe os dois, ou se não passar, que passe o Flávio. Eles vão ouvir isso, talvez eles me batam. Olha lá. Mas graças a Deus passaram os dois. Que bom. Os dois passaram, foram também fazer eles fizeram na Twitch, não tem problema. Fizeram o curso e a tendência foi para fazer clínica de pequenos, que é o que eu sempre fiz. Sim. Eu fiz inspeção, eu fui à área de laboratório também, mas o meu gosto era realmente clínica de pequenos animais. E eles também participavam, iam na clínica, quando eles já estavam na escola, não tinham tempo, eles iam me ajudar. E aí os dois terminaram o curso e foram fazer de imediato, abriram uma clínica aqui em Pinhais, os dois juntos, nós apoiando, e eles foram, e hoje estão em Pinhais, estão em Curitiba. Sim. Então, agora, até tem um amigo que fala, o Paulo é extremamente democrático, faça o que você quiser, desde que seja veterinário. Mas não foi isso que aconteceu, não. É verdade. Essa brincadeira é boa. Doutor, e assim, né? O senhor falou que, né, os três, enfim, se tornaram médicos veterinários. É uma sensação que eu acredito que eu não terei, mas o senhor tem,
qual é a sua sensação de ter, né, 3 médicos veterinários como seus filhos? Qual é o aspecto que o senhor julga assim, ser interessante, ser importante? Tem alguma coisa que o chame atenção nesse aspecto? Eu acho que é uma coisa ao mesmo tempo boa e ao mesmo tempo preocupante, Hum. porque eles têm obrigação, não, mas eles têm grande chance de ter que seguir o exemplo do pai. Não que eu seja exemplo de nada, mas de repente, então mas é bom ver que a gente pode discutir as mesmas coisas, que temos as mesmas dificuldades no diagnóstico, que é o nosso calcanhar. Eles também sofrem, eu sofro, nós sofremos, você também. Uhum. Então, eu acho que essa participação é gostosa. A única que fica meio chateado lá em casa é a minha mulher Que não entende e o cachorro, que não fala veterinário. Aí junta minhas duas noras, a Marcela e a André, junta os três, a menina e os dois rapazes, e o assunto tem. De repente, a Ivani fala, gente, agora vamos conversar comigo também. Mas eu acho que é interessante, se discute, e ao mesmo tempo é uma coisa que preocupa. No momento que você é o pai, no momento que você é o profissional mais velho, você tem a responsabilidade também de tentar ajudá-los. E às vezes você não tem aquela competência para ajudar, mas eles acreditam que você tem a solução. Aham. Mas é um desafio constante, mas é uma alegria, sim. Então a gente pode dizer que o Dr. Paulo, assim, com certeza a gente tem outros colegas que têm a família com médicos veterinários, no domingo não é almoço de família, é uma junta médica. Junta médica. Você discute, pai, o que você acha disso? Então, são momentos muito gostosos, sim. Que legal. Nós temos sentido de família muito próximo. Talvez pela minha origem, que eu sou mineiro, e minha mulher é do interior também do Paraná. Então, o sentido de família. Então, gosta de estar a família junto. E não queira, não queira. Às vezes você não quer evitar o assunto veterinário, mas de repente cai. Sim. Mas eu acho que. Eu procurei levar para eles outra coisa importante. É levar, seja competente no máximo que for possível e honesto acima de tudo. Eu acho que isso talvez seja uma base de que você possa ter sucesso ou possa ser lembrado pelo menos em um sentido bom. Com certeza. Eu acho que esse é o legado que o senhor vem passando como médico veterinário, filhos e netos, e com certeza eu, como profissional, o considero muito realmente como um exemplo para a nossa profissão. Mas aproveita e me surgiu uma outra pergunta. Já existiu alguma vez, como a gente falou em junta médica, já existiu algum procedimento cirúrgico onde a família inteira esteve presente? Não, todos os quatro, Não. eu e mais três não, mas Não. eu e mais dois é mais ou menos comum, É. era mais ou menos comum. É que o Marcelo, até por influência da Marcela, também veterinária, e a esposa dele, ela era mais da área de equino. A família dela, Martins, é toda tradicional nessa área. Então, o Marcelo, isso acontece, a mulher levou ele para a área e ele ficou nessa área o tempo todo. Hoje trabalha, hoje tem uma atividade forte nessa área, embora só o casco do cavalo, eles não vê outra coisa. Eu falo que é muito pouco, mas ele acha. Então ele tem influência. Mas eu, a Mariane e o Flávio, sim. Às vezes eu os ajudava e muitas vezes eles vieram me ajudar também. Sim, que legal. Porque, né, toda a família deve ser bem interessante mesmo. Doutor, chegando quase ao fim da nossa conversa, o que o senhor colocaria, qual a importância do suporte familiar? O senhor já falou um pouquinho, mas só para a gente ver se tem mais alguma coisa que contribuir, o suporte familiar para o sucesso na carreira veterinária, né? O que foi importante? O senhor já colocou vários aspectos, mas assim, pontualmente, minha decisão ou minha influência ou minha opinião foi importante para isso ou para aquilo nos seus filhos e netos. Veja bem, nossa família, obviamente, não é família perfeita, não se tem pretensão nada disso. Talvez a coisa mais, eu acredito, mais natural é a gente conseguir transmitir aquilo que você é e faz no ambiente familiar. Procurando sempre harmonia, não que não se brigava, não, brigava sim. Não que se não tinha diferenças que podia até levar para um tratamento um pouco mais ríspido, também devia ter.
Mas nós eu tentei levar da forma mais natural possível. Do Uhum. jeito que eu sou, você me conhece, às vezes eu brinco, às vezes, mas quando é sério, se faz a coisa séria. E levar, dizendo para ele o seguinte, gente, a única coisa que vai enaltecer mais o homem é o trabalho. Não tem outra coisa. Aquela história, o sucesso ele só vem depois do trabalho, é antes, o sucesso não existe isso. Uhum. E eu acho que isso eles acreditaram. Outra coisa, no sentido também, no sentido de ter uma sensibilidade para tratar, não só o animal, mas eu acho que o nosso cliente, dificuldades, nós temos na nossa área dificuldades emocionais muito fortes, aquela, doutor, eu não posso pagar nada, eu não posso fazer nada, você tem que ter essa empatia, não, isso eu sempre fiz, eles fazem, a Mariane até ela é muito sensível, a Mariane sofreu muito com isso, inclusive hoje ela está meia, ela não digo que largou a veterinária, mas ela está dando um descanso porque o emocional para ela foi muito grande. Ela, eu também tenho, a gente sofre, a gente tem dia, tem hora que você põe a cabeça no travesseiro, será que eu agi de acordo? Era isso que tinha que fazer? Então, eu acho que foi isso que aconteceu. Eu não sei se eu sirvo de exemplo, a mãe talvez mais que eu até, mas a gente levou isso para ele e parece que Deus nos ajudou muito, que são pessoas hoje que eu tenho orgulho de tê-los como filho. Tá certo. E peço que eles, pelo menos, me dê o carinho de pai, que já está bom demais. Isso aí, meus amigos. Vou fazer uma última pergunta, mas uma pergunta, na verdade, é uma afirmação que eu vou pedir para o senhor fazer. O jovem, né, o senhor como pai, o jovem hoje que está cursando medicina veterinária, o jovem que está se formando agora, né, o que que o senhor, como pai, como médico veterinário, poderia deixar como uma última frase ou uma última dedicatória para essas pessoas que estão nessa situação? Eu acho que ele tem. A dificuldade hoje é muito grande. Nós estamos com a veterinária massificada, nós estamos com a veterinária passando por uma fase que você, como presidente do nosso conselho, que o tem feito com extrema coragem. Nossa profissão está muito difícil. Nós tratamos disso quase diariamente. Um monte de coisas contra a veterinária, não especificamente, contra os cursos superiores, a parte mercantil, Uhum. financeira muito forte. Mas eu acho que ele tem que acreditar naquilo. Primeira coisa que eu acho que ele tem que fazer é ver se é isso que ele quer. Eu vou dizer uma coisa que às vezes choca, eu falava quando ia fazer algumas palestras em faculdade, nas universidades, nas faculdades, gostar dos animais não é suficiente. Ele tem que ter uma base de onde que vem a vontade, o amor pelos animais, obviamente, bem indispensável. Mas ele tem que acreditar naquilo que ele está fazendo. Se não fizer isso, e tem que estar preparado que vai ter obstáculos demais. Vai ter obstáculo técnico, vai ter obstáculo comerciais, financeiro, mas ele tem que acreditar. Sim. Ninguém sai da escola, põe um avental branco ou não, ou põe uma bota e um macacão e sai a campo. Eu acho que todo o trabalho que nós exercemos efetivamente um trabalho nobre. Agora, ele tem que acreditar, porque os obstáculos são muito grandes. Então, É. eu acho que é isso. Ele tem que ter coragem, coragem e coragem. E doutor, só uma coisa também importante, né? Nós, né, como médicos veterinários e como o senhor ainda, né, se dedica pela academia, pela sociedade da medicina veterinária, eu acho que é um exemplo também para que a importância, né, de continuarmos é, buscando sempre melhorias, né? Eu acho que esse trabalho que o senhor faz, outros colegas fazem, faz toda a diferença para a nossa profissão, né? E é um exemplo que nós seguimos. Eu sigo o seu exemplo, sigo, né, o Dr. Massarico, o Dr. Pasqualini, que eu vou falar até nesse momento, porque realmente são pessoas que se dedicam pela nossa profissão, que ainda, né, o senhor poderia estar na praia tranquilamente, mas continua lutando por um bem maior, né? Então, parabéns, parabéns e parabéns pelo Dia dos Pais, né? Porque com certeza seus filhos não estão aqui agora, mas com certeza tem muito orgulho da pessoa que o senhor é, do trabalho que o senhor fez e faz, né? E pelo legado que todos vocês deixam pela nossa profissão.
Agradeço em nome de todos essa oportunidade de estar conversando e de forma eternizada aqui. Só me permite, antes de você Sim. deixar também um abraço, meus respeitos, né, a todos os pais de médicos e médicas veterinárias e a todos os pais que apoiam qualquer ramo da profissão. Então, tanto o pai veterinário como o pai do veterinário. Então, um abraço e saúde para todos nós. É isso aí. Meus amigos, que momento maravilhoso. Então, agradecemos muito nesse momento, né, pela sua presença, doutor. Né? Tem que trocar o óculos, porque a idade do pai aqui também chegou, doutor. Né? Então, agradecemos a todos por ter se juntado nesse maravilhoso episódio, né, do podcast Fala CRMV Paraná. Um agradecimento especial ao nosso querido Dr. Paulo Miranda, que compartilhou sua história inspiradora com a gente hoje. E representa um pouco dos nossos profissionais que estão no momento, que virão e que poderão estar se saciando com esse podcast de hoje, né, para que realmente tenham incentivo e que vejam que vale a pena. Então, feliz Dia dos Pais a todos. Para você que nos assistiu, né, para que você, médico veterinário, zootecnista, que está podendo aproveitar isso. Então, muito obrigado, fiquem com Deus, que todos tenham um ótimo Dia dos Pais e o Conselho está aqui para sempre ajudar. Muito obrigado.